Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no mais um IA Trendcast. Hoje a entrevistada é Cacau Barros, CEO da Cabueta Digital. Crítica de cinema, roteirista, realizadora e criadora do curso Estúdio de Fotos com IA, ela é uma empreendedora que usa a IA como negócio. E vamos saber o que ela acha desse mundo da geração de imagens por inteligência artificial, que parece que é um negócio que fisgou o brasileiro, né? O brasileiro falou sobre imagem, tá pego, né, Cacau? O que você acha? Chegou para ficar, chegou para ficar. Enquanto muita gente está com medo de perder emprego, a verdade é que ela vai trazer novos empregos. Vamos lá, eu quero que você me conte toda a sua visão sobre essas coisas. Cacau, você tem uma formação híbrida, né? Variada. Isso. Cinema, audiovisual, marketing, agora você está fazendo um mestrado em comunicação. Você já me falou aqui nos bastidores que você quer dar aula em Uhum. comunicação. O que você Isso. pensa da forma como as pessoas e o mercado consomem imagem hoje em dia? Tá, então vamos lá. Minha formação ela é muito focada nessa parte de imagem porque é cinema. Então, e numa época onde fazer publicidade, fazer marketing, não tinha como não fazer vídeo. A publicidade e o marketing em si está totalmente atrelado ao vídeo, ao audiovisual. Então, quando eu estava próximo de me formar em cinema, eu trabalhei muito com essa parte de criação de comercial, produção, direção de fotografia. Então, fui entrando cada vez mais nesse meio. Com isso, percebendo toda essa necessidade de qualidade, produção, etc., quando eu me formei, eu pensei, não, eu quero continuar nesse lado da publicidade. E aí abri minha empresa e no meio do caminho também começou a crescer IA, entrei no mestrado com um projeto sobre IA, não necessariamente em criação de imagem, mas tocando, né, nesse tema de inteligência artificial. E aí, no meio do caminho, eu realmente comecei a criar produtos de criação de imagem, porque eu vi que era uma ferramenta essencial, que a gente poderia economizar tempo, economizar dinheiro, economizar recursos. Então, comecei a enxugar meu time, na verdade, e usar algumas ferramentas. Isso, claro, mantendo também pessoas para fazer ali toda a parte de critérios de análise, revisão, enfim. Eu como eu já te falei, né, eu também trabalhava com produção e distribuição de conteúdo, né? Hoje eu trabalho com produção e distribuição de conteúdo de mim mesma. E distribuir conteúdo é muito trabalhoso, né? É Sim, múltiplos formatos, muitas saídas, né? Cada rede social que nasce, a gente comemora, mas ao mesmo tempo se mais desespera. multiplica o trabalho. Se desespera porque multiplica o trabalho, né? Eu estava olhando no seu YouTube, você começou como crítica de cinema, né? Aí virou Exatamente. roteirista e agora você também é uma estrategista. Onde você se sente mais desafiada? No set de gravação ou no funil de vendas? No funil de vendas, porque assim, é o que eu faço hoje em dia, eu estou 100% ali, cada negócio é único, cada negócio tem uma estratégia única. De fato, eu sempre fui apaixonada por cinema, eu vim de uma família que é apaixonada por cinema, com críticos conhecidos na área também, então não tinha muito como fugir disso. E dentro de todos os meus trabalhos, digamos assim, já passei pelo Jornal do Comércio, um jornal bem antigo aqui do estado de Pernambuco, e aí até no jornal eu atuei como crítica, e aí eu criei o Cinerelo, um blog de cinema que existe até hoje, muito antes de embarcar nessa parte de empreender. Nessa época eu trabalhava com distribuição de conteúdo, mas totalmente como você viu, né? Eu acho que o ano deve ser 2020, 2019, eu nem lembro. Mas é bem antigo os vídeos que estão lá. E aí foi algo que não morreu, porque até hoje eu recebo os convites, volta e meia eu vou numa pré-estreia, volta e meia eu escrevo uma crítica, mas como lazer. Eu me desafio mesmo em me desenvolver como estrategista digital e trazendo a IA para esse meio, que de fato me ajuda muito. A inteligência artificial para você foi um amor à primeira vista ou uma consequência? Quando é que ela entrou no seu dia a dia? Então, não, foi um pouco dos dois. Porque, assim, eu estava querendo entrar no mestrado, eu já usava, mas eu não tinha esse conhecimento todo de que, estou claramente usando inteligência artificial. Eu usava como a maioria das pessoas, que usa sem saber. Usa um chatbot, por exemplo, usa alguma coisa sem necessariamente saber. E aí começa estudando um pouquinho ali, estudando um pouquinho aqui,
E aí, não sei se você lembra quando passou um comercial da Volkswagen sobre a Elis Regina, Sim, meio que sim. trazendo ela, etc. E aquilo mexeu muito comigo. Tanto nessa parte simbólica de você trazer uma pessoa que já faleceu, etc., fazer uma publicidade, quanto na parte histórica também, da marca em si, se associar a uma pessoa que, quando em vida, tinha uma postura, mas a marca, ao longo da própria história, tinha uma postura contrária à da artista. Uhum. Então, por exemplo, a artista, ela foi um ícone que foi contra a ditadura, etc., e a Volkswagen financiou esse movimento, digamos assim, para não pesar o clima. Nessa época, né? Nessa época. Exato. Síria aqui querendo participar da conversa. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Quanto é que a publicidade não pode, de certa forma, usar essas ferramentas, usar o hype dessas ferramentas para enganar o consumidor? Então, eu escrevi meu projeto, todo baseado nessa questão simbólica, muito falando sobre hábitos, capital social, capital cultural, para dizer como é que a gente está sendo educado para criticar e observar e receber essas publicidades, digamos assim. Porque ela foi muito bem recebida, essa publicidade, só que ela Foi. deveria minimamente ser questionada. Não que seja ruim ou bom, mas questionada, de fato. Porque claramente ela meio que rouba um capital simbólico ali, mas enfim. Só que aí, quando eu entrei no mestrado, o assunto já era tão discutido que não fazia mais sentido manter esse projeto. Não fazia mais lógica, porque já virou um projeto datado. Eu ia terminar 2 anos depois do meu mestrado, que é agora que eu estou terminando, e tá, ok, mas essa discussão praticamente já foi encerrada, já virou até prova de concurso, que meu orientador chegou a revisar. Aí então. E aí eu fui para outra marca, estudo mais ou menos a mesma coisa, continuo estudando como é que a publicidade aplica a IA nos seus comerciais, nas suas campanhas, mas agora de uma marca específica de beleza. Aí trago gênero para pesquisa também, alguns pontos importantes. Bem Não sei se legal, eu bem legal. respondi. Não, respondeu, e é bem legal, bem interessante. Não foi uma trajetória lógica, e o seu Isso, pensamento sobre o uso combina com o meu, assim, tem que ter o uso da IA na criação, ele tem que ter coerência, tem que ter ética, né? Tem que ter isso que você falou, tem que fazer pelo sentido, menos né? clareza, pelo menos transparência. Esse é o mínimo do mínimo, né? Exato. Se a IA tivesse existido quando você começou a sua carreira, você acha que você teria escolhido o mesmo caminho? Ou hoje você faria outra coisa? Eu acho que eu teria até um perfil bem mais técnico, não teria ido para publicidade, teria ido totalmente para a tecnologia, porque eu sempre tive muito esse pé na tecnologia. Todos os eventos de tecnologia que tem aqui na cidade eu participo, já participei de vários hackathons, Startup Weekend. Então, se eu tivesse notado e entendido e aprendido, porque já existia, né, quando eu estava nessa época, digamos assim, mas não tão popular como é hoje. Então, provavelmente, tanto é que o meu doutorado eu quero continuar já estou falando de uma coisa que eu nem tentei ainda, mas quero continuar nesse nicho, digamos assim, em tecnologia e publicidade. Certíssima. Eu também, eu nem terminei o mestrado, já estou pensando no doutorado, né? E também e não pode parar, porque se parar, não Total, volta. exatamente. Pensando em cinema, você acredita que a IA ela pode gerar uma narrativa digna de Oscar, de Emmy, de Palma de Ouro? Ou você acha que o cinema ainda precisa de uma imperfeição para ser sentimental? Eu No acho que estágio atual da IA. sim, eu acho que essa imperfeição, ela até existe e pode continuar existindo é porque, assim, muito se fala, como a gente conversou no off agora há pouco, sobre a criação de empregos e outros empregos deixarem de existir. Mas, por exemplo, o que a gente não fala muito sobre engenharia de prompt, sobre o quanto vai ser importante a gente ter pessoas e profissionais que saibam o prompt certo para determinada ferramenta. Então, eu acredito sim que você consegue manter essa imperfeição do cinema utilizando ferramentas de inteligência artificial, se quem estiver trabalhando por trás tiver esse sentimento, essa preocupação, não necessariamente só financeira dos estudos e etc., mas de humanização, de aproximar, porque para mim o problema não está no uso da IA.
está exatamente na construção de roteiro, nessa construção sentimental. Porque se você for olhar hoje para o mercado de cinema, um filme, se deu certo, se teve bilheteria, consequentemente vai ter o 2. Mesmo que a história já tenha sido encerrada. Então, às vezes, é muito difícil você encontrar roteiro, história, para manter a humanização daquele produto. E ele vira, de fato, um produto. Então, para mim, isso é um problema ainda maior do que apropriar, que a IA está aí para melhorar e amplificar o que a gente já usa no dia a dia. Então, acho que o problema está realmente nas pessoas e em alguns processos por trás da lógica, né, de venda de produto, distribuição e etc., do que, de fato, numa ferramenta que, por exemplo, pode ajudar na dublagem, pode ajudar, enfim, em tantas outras coisas. Sim. Você ensina as pessoas a gerar ensaios realistas com inteligência artificial. Onde começa o algoritmo e termina o autoral, ou onde começa o autoral e você para o algoritmo? Como é que você equilibra isso no seu curso e nos ensinamentos para as pessoas? Então, hoje a gente ainda carece de uma questão regulatória. Não existe, né? A gente tem que ir, de fato, muito numa questão de... Será? Tá quase ali no limite mesmo, pensando, será que isso aqui é válido? Será que, sabe? Então, eu acredito que, por exemplo, nessa parte de criação de imagem, enquanto você fizer para você, ou para um cliente, ou para uma questão, mesmo que tenha fundo comercial, que é o que o outro esteja de acordo, eu não vejo problema, sabe? Então, em relação a obras artísticas, por exemplo, eu já acho mais complicado. Eu já acho, por exemplo, de quem é a autoralidade de um produto criado por IA. Aí realmente não sinto nem que eu tenha preparo para discutir sobre isso, porque é realmente um assunto muito mais complexo. E não sei até se você viu, acho que mais ou menos um ano atrás, teve uma moça que fez uma exposição de arte num shopping, eu acho que foi em São Paulo ou no Rio, não tenho certeza. E era como se fosse a vida do Van Gogh se ele tivesse vivido na nossa época, etc. Então, ela colocou várias imagens, várias telas do Van Gogh vivendo situações aleatórias, comendo pizza, andando de bicicleta e etc. E aí, quando o público começou a ir assistir, começou a estranhar muito, porque nas imagens tinha problema nas mãos, tinha, enfim, Sim. esses defeitos. Era aquela época, né, que ainda tinha muito Isso. problema. Isso há um ano atrás. E também feito por uma pessoa que não é especialista na ferramenta. Então, basicamente, o que ela estava fazendo, e ela não tinha assumido, que aí, para mim, o problema está em não assumir, ela imprimiu, pediu, né, ao ChatGPT várias imagens, imprimiu, criou, e depois pintou por cima. E fez a exposição dizendo que era dela, e que ela tinha criado, etc, etc. Para mim, o problema todo aí é não deixar claro o uso da ferramenta, a construção junto com ela, sabe? Então, problemas de autoralidade, para mim, começa com a falta de transparência. É verdade. Você falou, tem que, no mínimo, começar com a transparência, né? Exato. É verdade que o seu curso, até as aulas foram feitas com IA? Algumas sim, mas aí outras eu comecei a trocar porque eu achei muito mecânico. Eu usei uma ferramenta chamada Regen, que é para criar um clone seu, e aí eu quis testar. Mas eu achei muito mecânico, achei ainda muito... Estava igual a mim, mas a fala tinha a possibilidade de você gravar por cima, mas aí para mim perde um pouco do propósito, porque eu vou ter o mesmo trabalho. Ou faz IA ou faz você, né? Exatamente. Aí eu falei, não, então não faz sentido. Então, são aulas curtas no meu curso, quase nenhum eu apareço, porque isso é coisa de 3 minutos, é bem prático para você ir lá, criar sua imagem e tá tudo certo. Ponto. Uhum. Você acha que a IA, ela dá um empoderamento maior para os criadores? Ou ela desvaloriza a produção? Você acha? Tem que saber usar, né? Isso, exatamente. Tem que saber usar, mas eu acredito que sim, ela traz muitas possibilidades. Agora, porque assim, como qualquer assunto, tem muita gente que aprende pouco e acredita que já é um grande especialista. E aí gera um produto muito... que qualquer pessoa que bate o olho sabe. E aí, quando não vem com a transparência ainda, termina... É a mesma coisa de poucos anos atrás, o marketing digital, por exemplo, que hoje em dia, muitos criadores são criticados por causa de alguns
alguns gurus do marketing, digamos assim, de antigamente. As pessoas, às vezes, não confiam em comprar uma estratégia online, alguma coisa assim, justamente, ou que um projeto tem como dar certo. Eu sou testemunha viva que dá para você viver 100% da internet, mas eu também não gosto da narrativa de ficar por aí vendendo pobreza e riqueza. Ah, eu era pobre e enriqueci, etc. Enfim, acho O brasileiro gosta dessa narrativa, né, Cacau? O brasileiro gosta total. Porque se dessa busca, né? mágica. Se romantizou o empreendedorismo e se busca até para a gente que é mulher, por exemplo, essa mulher forte, mulher guerreira, se busca isso, quando às vezes a gente só quer descansar. Sabe? Então, às vezes, esse título de. Eu não sou fã, e eu até teria repertório para fazer isso, de romantizar essa mobilidade social, essa estrutura de você sair de um lugar sem possibilidades e ir para outro. Mas isso é tão batido hoje em dia, isso pode levar as pessoas a não quererem, de fato, estudar, desenvolver seu próprio raciocínio lógico, começar a ter um olhar crítico sobre as coisas, faz as pessoas buscarem atalho para chegar num lugar que a jornada é de cada um. Você acha que a inteligência artificial ela cria novas estéticas ou você acha que ela só está reforçando os mesmos padrões estéticos de sempre? Eu acho que ela está reforçando bastante, inclusive. Eu tenho até um artigo sobre isso, de uma campanha da Dove, desse ano. Não vou me aprofundar muito aqui também, não dá para mostrar os testes aqui. A gente coloca os links, se você me passar, eu coloco na descrição do vídeo depois. Pronto, ótimo. Aqui eu vou falar agora porque eu fiz análise de mais de uma campanha da Dove, mas uma delas eu ainda não posso porque ela é objeto do meu mestrado, uma dessas campanhas. Mas a outra eu posso até porque já está, o artigo já entrou até em evento. Mas, enfim, esse primeiro, basicamente, tem uma campanha da Dove que ela se compromete em não usar IA na criação de modelos, etc., até do ano passado, se eu não me engano, onde ela solta um comercial e fala, se você usar determinado prompt, você vai conseguir criar uma imagem de uma mulher real, de uma mulher sem estereótipos. E, não, quando eu li isso, não é possível. Tipo, como é que o prompt específico da Dove, não é um prompt, crie uma mulher, não, é um prompt, uma frase. Crie uma mulher de acordo com a campanha Dove Beleza Real. Era essa frase. Se você incluir essa frase no seu prompt, o resultado vai ser de uma mulher fora dos estereótipos. E tá lá, até hoje, no perfil da marca, destacado ainda, fixado. Então, eu fui fazer esse teste. O que eles diziam, eles têm lá, tem um vídeo bem bonito, bem romântico, falando sobre isso, e ok, vamos testar. E aí eu fui, saí testando o prompt em várias ferramentas, em várias ferramentas de criação de imagem, etc. E o resultado foi, não só não deu certo, como foi pior. Eu tenho as imagens, esse artigo em si ainda não está pronto, justamente porque a gente está fazendo algumas outras coisas, mas veja, assim, até onde é o audiovisual, porque claramente o produto audiovisual que eles divulgaram como parte da campanha é legal, mas ele não deixa claro que aquele prompt não funciona. Ao contrário, ele lhe incita poxa, que legal. E a maioria das pessoas que não tem conhecimento com essas ferramentas, simplesmente vai achar a campanha linda, vai receber, a própria Dove, quantos leões de Cannes ela já ganhou, sabe? Ao longo da trajetória, essa própria campanha. História da beleza real, então, vixe. Pois né? São mais de 20 anos, acredito que 21 esse ano. Então, veja, assim, e aí o resultado não só tem muito mais estereótipo quando você começa, e claro que isso que eu vou falar agora não é culpa da marca. Quando você começa a exaurir a ferramenta, ela para de te dar o que você solicita e ela começa a erotizar as imagens. Porque a ferramenta de IA em si, ela é feita por pessoas, né? O input dela, quem está ali por trás, né? No Deep Learning, programando e colocando a base, são pessoas, e a grande maioria homens. E aí, eu não estou nem tentando problematizar questões de gênero aqui, só de fato levantando esse ponto de como o buraco vai para cada vez mais embaixo. Como o problema é ainda maior do que o que a gente imagina.
Então, as imagens começam, e é muito curioso, porque a imagem ela começa a ser erotizada e, ao mesmo tempo, manter elementos da marca, sabe? Então, enfim, é bizarro. Não, tem uma coisa que você falou aqui que é muito legal, que eu faço sistematicamente, e eu falo para todo mundo nos meus treinamentos, teste o mesmo prompt em várias IAs, vai dar resultado diferente. Exatamente. Você tem que ver, porque cada uma vem de um lugar, cada uma foi criada de um jeito, né? Eu costumo brincar que a IA ela tem os vieses de entrada e os de saída, né? Os de saída é a gente que está colocando, mas o que colocaram lá atrás, né? Então, Pois assim, é, testar em várias IAs é o mínimo para se fazer para você ter exatamente. uma visão mais clara, né? Não, Agora, sem dúvida. em cima disso tudo que você falou, de estética, de beleza, como inovar, né? Como que a gente consegue, com a IA, inovar? Então, eu acho que, em primeiro lugar, teria que passar por uma regulação, porque a gente precisa que quem está por trás seja também um público mais diverso, que pelo menos o que seja imputado ali tenha mais diversidade, justamente para que a gente tenha resultados mais reais mesmo, reais, que represente a sociedade que usa, não necessariamente que reforce. Se você, por exemplo, pedir uma mulher brasileira, dependendo da ferramenta, ela vai trazer algo totalmente. Eu tenho até um destaque no meu perfil falando sobre isso, que é até bem antigo, com o ChatGPT. Então, assim, além do que você também falou, testar várias ferramentas, é testar vários prompts e entender como aquilo ali faz sentido no que você está criando. Porque o estereótipo vem, não tem como. Aquela história, mapa e território. Você não pode necessariamente culpar também quem está pedindo, porque, como a Sim. gente falou, quem está pedindo é um mapa, digamos assim, mas está dentro de um território. Então, não sei se dá para entender um pouco a lógica. Tipo, é um sintoma o resultado. A questão é muito maior e está muito por trás. Então, precisa de fato que seja claro no que está sendo feito ali por trás mesmo, na parte de programação, na parte técnica. Para a gente só resta melhorar prompt, para a gente só resta, de fato, A gente ter não mais sabe como elas consciência. foram construídas, né? A gente Exato. lê, eu leio muito, você deve ler também. Sim, Os manifestos da Anthropic, as considerações do ChatGPT e tal, mas assim, sim. a gente não está lá, a gente não construiu, a gente não sabe, né? Exatamente, exatamente. Então, para a gente resta, de fato, melhorar prompt, ter também um olhar crítico para aquela criação. Recentemente eu fiz um post sobre a criação de um take de um comercial com IA. Eu ia pegar, o desafio era pegar uma foto aleatória, na época de São João, pegar uma foto de um cuscuz, e aí a ideia era criar um take de vídeo, né, para um comercial, um audiovisual, alguma coisa assim, com IA. E usar uma foto aleatória da internet, enfim. Então, eu fui no Google, peguei uma foto de um cuscuz, joguei no chat GPT com prompt, pedindo para gerar uma imagem cinematográfica com tudo que eu queria, aspectos de luz, de cores, fiz um prompt bem completinho, ele gerou, daí eu peguei esse prompt e joguei na ferramenta de vídeo para gerar o primeiro take, ele também gerou, e depois eu pedi para incluir uma mulher nordestina. E aí, nessa inclusão, eu voltei no chat GPT e pedi para incluir uma mulher nordestina segurando esse cuscuz, servindo esse cuscuz. E, de fato, foi estereotipada a ferramenta, a imagem que ele me deu, mas eu não estava pensando nisso na hora. Simplesmente eu queria uma mulher criando cuscuz. Tanto é que o prompt eu não trouxe nenhuma questão, nenhuma característica, simplesmente uma mulher nordestina com esse servindo esse cuscuz que você acabou de me entregar. E joguei de volta na outra ferramenta e consegui fazer. Mas quando eu postei, algumas pessoas, e detalhe, o objeto do post não era uma questão da mulher em si, era fazer o take. Mas quando eu postei, viralizou. E aí, várias pessoas, mas a mulher nordestina é muito mais do que isso. Meu irmão, eu sou nordestina, eu sei disso. Sabe? Eu meio que tive que brigar com várias pessoas que, não, mulher. Gente, vamos lá. A gente sabe disso.
Mas nem tudo precisa se tornar uma questão. Se você lê o prompt que eu coloquei, de fato, eu só pedi uma mulher nordestina. A discussão aqui não é sobre si, porque também tem esse perfil. Então, e qual o problema de existir também esse perfil? Enfim, mas, sem querer, eu terminei criando uma discussão contra algo que eu defendo. E aí eu disse, não, acho que você não entrou no meu perfil, você não leu meus destaques, você não conhece minha trajetória, porque se você conhecesse o que eu defendo e falo aqui, você jamais, inclusive, você jamais faria isso, porque eu pesquiso IA, pesquiso gênero, mulher, e, e ainda sou nordestina. Se tem alguém que tem esse lugar de fala, é você, né? Pois é, então, posso até ter falhado ou não nesse momento, mas assim, nem tudo é uma questão para a gente problematizar. O Brasil e o mundo está muito polarizado também, né? E Isso é aí verdade. fica tudo, né? Tudo vira uma grande discussão, e às vezes é muita discussão sobre o nada, né? Exato. Aqui não chega a lugar nenhum, porque o Não propósito, chega a lugar nenhum. o propósito era o take, o vídeo. O take para caber na cena, né? Exato. Agora, dentro desse mundo tanto polarizado quanto bastante pasteurizado, né, que foi Sim. sendo gerado e vindo sendo gerado desde a explosão das redes sociais, vamos dizer assim, né? Eu estou vendo agora, você deve estar também, a IA gerar sorriso, corpo, cenário perfeito. Por que as pessoas não podem ser como elas são e estar onde elas estão? O que você acha disso? Então, eu não, eu assim, eu não sou a melhor pessoa para falar só sobre isso, porque às vezes ela bate também nas minhas inseguranças. Eu também uso ferramentas para trabalhar isso, aquilo, para melhorar isso, aquilo. Então, eu também estou ali na sociedade, também sou vítima de vez ou outra alguma distorção, um excesso de filtro, enfim. Então, eu também, isso é uma outra questão, isso é um grande problema que, em algum momento, de fato, a gente vai ter que começar a discutir com mais responsabilidade. Eu tenho até um outro exemplo para dar aqui de uma campanha da Dove também, que essa é a que eu tenho um artigo que foi aceito no Intercom recentemente. Eu posso deixar o link. Eu não sei se você já viu, é a campanha da Dove que fala Detox Your Feed, que é justamente para você sobre conselhos de blogueiras que são conselhos meio absurdos, assim, por exemplo, raspe seu dente, use uma lixa para raspar seu dente, ou então não coma, que você vai conseguir emagrecer, use aquelas cintas, são uns conselhos bem pesados, bem tóxicos. E aí, basicamente, o comercial, ele diz, convida algumas mães e meninas para falar sobre esse assunto, só que aí, no início, eles começam perguntando às mães, sua filha na internet, você sabe o que elas usam, o que elas andam consumindo, etc. Se elas têm discernimento sobre o que elas consomem. E todas as mães dizem, meu Deus, minha luz. E todas as mães concordam, dizem que, claro. Meu Deus, acho que Sei descarreguei. tudo, sei tudo que minha filha faz na internet, né? Exatamente. E aí, acho que ainda dá para me ver, né? Pra não Dá ficar. para ver bem. Pronto. E aí, no meio do caminho, convidam as filhas, né? Elas sentam do lado das mães e começam a passar propagandas não, perdão, posts do TikTok. Só que, ao invés, com conselhos dessas blogueiras, só que ao invés de ser a blogueira, eles usaram deepfake e colocaram o rosto da mãe nesses conselhos. Então, não, assim, a proposta é massa, mas já vou dar um problematizada. Estamos Então, aqui para isso. passou, né, as mães dando os conselhos, e a mãe ali, como assim, eu não falei isso, etc, do raspe seu dente, faça isso, faça aquilo, não coma. E aí, quando acabou, perguntaram para as meninas, mas e aí, você realmente fez esse tipo de conteúdo? Você entende? E eles, não, eu vejo todos os dias. Todos os dias, e muitas vezes eu me sinto mal, muitas vezes eu me sinto inferior vendo. E as mães, como assim? Esse, bem emocionante, etc. Mas, e aí, a questão aqui, que no artigo a gente discute, pronto, a pessoa que escreveu esse artigo comigo, uma amiga minha do mestrado, é a que eu falei em relação ao direito, que eu disse, eu tenho alguém para te apresentar, porque ela discute aí a responsabilidade das influenciadoras relacionada a esse conceito, o uso simbólico aí também da deepfake pela marca, e a gente está desenvolvendo uma nova versão desse artigo com olhar para a maternidade, porque
por que que essa campanha foi aprovada se ninguém prestou atenção que, no final das contas, ela culpa a mãe o tempo todo. Ela culpa a mãe por não estar ali rodando o feed junto com a filha, por não estar... No final das contas, ela chama a mãe e pergunta, você tá de fato controlando o que ela vê? Aí ela diz sim. Você depois mostra, prova que não e pergunta, e aí? Então, o objetivo inicialmente da campanha, de fazer um detox no seu feed, etc., foi atingido, não foi atingido? De fato, qual é o que quando você analisa o produto, se você olhar, analisar o comercial ali, fazer uma análise do conteúdo, entregou o que se, sabe, o que se propôs no início, ou de fato trouxe um outro problema? E aí o que a gente fez foi analisar os comentários, né, fazer uma etnografia ali, analisando os comentários para observar a recepção. E muitos comentários positivos, mas alguns também culpando ainda mais as mães. Eu já tive uma mãe narcisista que falava exatamente isso e aquilo. A gente selecionou vários, tem no artigo. Então, assim, esse artigo que a gente já enviou, ele não tem esse enfoque na maternidade, isso foi trabalhando no mestrado em cima dele, depois que ele já tinha ido para um evento, já indo para outro lado, é o mesmo objeto, mas com outra análise, né? Esse agora da maternidade, e no que foi publicado a gente fala mais de direito de imagem, fala mais responsabilidade civil, fala sobre essa parte publicitária também de hype, usar o hype das porque uma coisa que se observa muito hoje em dia é que as agências e as marcas usam muito de tecnologia como hype, como para se destacar, para que isso em si já seja uma propaganda. Marca tal utiliza inteligência artificial em ferramenta. Então, sabe? Mas às vezes não faz sentido, não faz contexto com o que aquela marca representa. O caso da Volkswagen é um. O caso, sabe? Nesse sentido aí, essa detox your feed. Não necessariamente precisaria. Se quisesse, eu acho massa a ideia do deepfake aqui para gerar um impacto e etc. Mas será que não daria para ter trabalhado um desenvolvimento de campanha melhor? Porque no final das contas. Eu gosto de usar algumas separações, né? Nesse caso que você citou, eu não sei nem como classificar. Né? Que eu falo que tem coisas que a gente cria deep content, né? Né, eu criei essa expressão na minha cabeça que a gente fala de deep content. Quando é a gente mesmo, quando a gente quer um avatar, quando a gente quer alguma coisa que está criado com aquela intenção de ser um reprodutor de conteúdo ou um divulgador de conteúdo. É um deep content, né? Agora, nesse caso, não dá nem para classificar se é um deep fake, se é um deep content, porque ficou confuso, né? Confusa, confunde mais do que esclarece, né? Realmente. Não, exato. E o objetivo era esse, assim, existia um uso ali para gerar, para chocar, para confundir, para ter aquele impacto da mãe de tipo, opa, eu não falei isso. Isso nunca existiu. Mas os conselhos sim existiam, vinham de influenciadoras, que aí, se a gente fosse para esse lado, já entra para outro assunto sobre também regulação e responsabilidade do que se vende, do que se divulga, que é outra questão da publicidade, né? Mas, assim, eu me assusto muito com o uso hoje da IA na publicidade, justamente porque a maioria passa sem muito critério só pelo uso da ferramenta, só para hypar, digamos assim, só para chamar a atenção. Então, para lacrar, usei IA. Exato, exatamente. Agora, você, né, Desculpa, você tem uma agência, né? Você está falando isso porque você tem uma isso. agência, você atende cliente. Em que medida a IA foi, de fato, um diferencial nos resultados para os seus clientes? Ou algum país, ou algum caso que você possa compartilhar com a gente que tenha feito diferença? Tá. Então, nos meus clientes, a grande maioria deles abraçou muito o uso da IA porque facilitou demais a criação de conteúdo. Então, por exemplo, tem um cliente que é uma loja, um varejo, que muitas vezes eles não tinham tempo de mandar foto para o pessoal ir lá criar, e, enfim, fazer alguns posts, etc. E aí, simplesmente, eu comecei a dizer, pede a eles foto que não precisa estar muito boa, a gente só quer saber o que tem. E aí a gente começou a criar essas fotos com IA. Foto de produto mesmo. Né? Manda um estilzão bom para a gente, o resto já resolvo, né? Exatamente. A gente faz o ensaio, digamos aqui, com IA fotográfico do produto. E aí facilitou bastante. E assim, é bem realista, é bem
Eu gosto bastante desse resultado, porque dá para trabalhar tranquilamente. Claro, tem um ou outro que não, sabe, principalmente quando a gente começou com essa novidade, digamos assim, mas tudo aprovado, tudo alinhado com o cliente, tudo tipo, vamos usar ou não. E como Eu não você... indico só, Fala, desculpa fala. para te atrapalhar, eu Não, não pode indico falar. só usar para empresas que se dizem sustentáveis. Eu não indico o uso de IA. Tem isso também, né? Como eu entrevistei uma amiga aqui, que ela fala, cada vez que eu vejo um parágrafo, eu penso num copo d'água, e aí cada parágrafo é um copo d'água e eu não consigo ver relação. A Lu Bazanella que falou isso, você cada Uhum. vez eu vejo, né? Não tem essa conexão entre a criatividade e a sustentabilidade, né? Sim, Ainda está muito longe de a gente achar essa equação, né? total, total. Já vi brechó usando. Brechó que se diz sustentável, usando. Sensacional, Cacau, essa eu não sabia. Pior. Brechó com recurso, captando recurso público, com a ideia, com o propósito por trás de sustentabilidade. Eu não vou falar nome, é óbvio, mas já vi. Passada. Economia circular usando IA. Muito bem. Ah, sensacional, sensacional. Tem Só tudo. melhora. Mas para mim Só é o que eu melhora. falei, é a pessoa. O problema não está na IA, está na pessoa. Quem que foi que teve essa ideia de Jerico? Quem que aprovou isso? Sabe? Enfim. Exato. É quem aprovou. Não dá, Então, não dá. não tem relação. Tá na cara que não tem relação. Assim, não tem lógica que você vai queimar a sua marca, não vai dar certo. Você está gastando dinheiro à toa. Porque não tem propósito, claro, aí. Está certíssima. Como é que você ensina os seus alunos a se diferenciarem? Ou todo mundo só quer saber de ser uma cópia de filtro e tudo mais? Não, não. Assim, hoje o problema que a criação de imagem resolve é basicamente você não ter tempo e grana para ensaio fotográfico. Não exclui a Sim. necessidade de um ensaio fotográfico. Simplifique e te coloque em lugares que você não conseguiria uma foto tão rápido. Então, por exemplo, eu fui fazer um post uma vez que eu queria estar na França. A IA fez isso. Então, óbvio que se na época eu pudesse, tivesse condições, eu iria para a França. Mas para Uhum. resolver aquele post, entende? É tipo, no final das contas, a diferenciação continua no próprio profissional. Porque a IA ele vai entregar um produto como um ensaio fotográfico comum. Não é isso que vai te fazer vender ou entregar um serviço melhor. Isso vai te ajudar na criação da tua marca, no teu posicionamento, vai te ajudar a usar, de fato, melhores fotos para um melhor, uma questão estética mesmo também. Mas a diferenciação sua no mercado, ela ainda está no que você entrega, ela ainda está em quem você é, ela ainda está no que você acredita, no porquê você faz o que você faz. Então, mais uma vez, a IA é ferramenta aqui, não é um grande fator. Para mim, ela sempre vai ser aliada. Assim, difícil não ver ela como aliada. Para mim, o problema está em como usar. E É, na pessoa que está ali decidindo, mexendo, tomando atitudes, sabe? eu estou na mesma pegada que você. Eu penso exatamente a mesma coisa. É aquilo que eu falei. Se a gente já não sabe como é que fizeram lá atrás, cabe a nós usar ela direito para ter a melhor saída, né? Exatamente. Porque a questão está na pessoa. Mas para mim é uma ferramenta de produtividade em conteste. Total, total. Não, assim, nem se compara. É muito bom. Você Ajuda acha que bastante. a IA ela pode gerar uma criatividade original, adicional, ou ela só reorganiza o repertório das pessoas? Hoje em dia, eu acredito que a gente ainda não está numa fase, e aí, claro, não acho que iremos continuar muito tempo nessa fase. Eu acredito que ela é como uma grande coxa de retalho, sabe? Mas que ela não tá ali no limbo da criatividade ainda não. Acredito que vai chegar. Acredito que ela vai ultrapassar ali, vai sim. Mas ao mesmo tempo, ela só entrega o que a gente está pedindo. Então, por mais que a gente peça, me dê um roteiro, isso e aquilo, ela vai lhe dar a versão mais básica do mundo. Ela vai pegar conceitos que estão ali na base de dados e te dar algo, sabe? Eu vi até, Uhum. uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, o pessoal nas redes sociais, principalmente no TikTok, estava participando de uma trend de Dia dos Namorados.
e pedindo a IA para criar um namorado do lado, tipo, que bote um homem ou uma mulher, enfim, na minha foto, que é para eu fazer, participar da trend. Mas diziam, meu namorado de IA, essas coisas. Gente, eu perdi, essa eu perdi. Acho que eu estava tão Pois é. preocupada em lançar o canal que eu, Sim. que eu perdi essa trend. Não, e veja, e aí, uma das coisas que eu mais vi foi esse namorado criado igual, o mesmo avatar. A IA, ela criou diferentes lugares, pessoas, computador, enfim, ela criou vários namorados iguais, porque provavelmente do primeiro já se criou uma base, depois ela replicou. Então, assim, falar de autoralidade, de criatividade, tudo isso, eu acredito que ainda está bem, não bem distante, porque ultimamente o que é que a gente avançou em 20 anos, né? Mas ainda não é popular, ainda não está, assim, não acredito que, acho que vai demorar um pouquinho, digamos. Sim, sim. Você acha que os deep contents, né, que eu falei para você do que eu penso como deep content, o avanço do deep content com voz sintética, clone visual, você vê um cenário onde a gente possa existir 100% para dar entrevista, curso, criticar filme, vai ser Eu uma Cacau adoraria, Barros 100% IA? eu adoraria, porque a gente deixava, programava e ia viver a nossa vida, né? Seria ótimo. Mas, por enquanto, eu também acho que ainda não, assim, como eu te falei, no meu curso eu criei algumas aulas onde quem dava aula era um clone meu. Eu fazia o Você roteiro, falou, e não e gostou. isso, eu não gostei do resultado, uma voz muito mecânica, uma voz muito. E assim, detalhe, ele replica, porque você coloca um vídeo base seu para mostrar, falar, tipo, dizer para a ferramenta: olha, essa pessoa aqui que você precisa clonar, que você precisa reproduzir. E aí ela reproduz, mas ela meio que coloca a sua movimentação, o que você fez no vídeo, que você mandou, ela meio que coloca em looping. Então, às vezes, você está falando algo que não tem nada a ver, mas se no vídeo que você mandou você fez isso aqui, em algum momento, no vídeo clone, ele vai fazer isso aqui. Mas se você não estiver falando nada que tenha coerência com uma ação desse tipo assim, algo mais incisivo, que daria, sabe? Ou seja, não vai ter relação nenhuma. Então, pelo menos nessa ferramenta, o clone ele ainda não mimetiza esse tipo de comportamento relacionado ao prompt que a gente pediu para ele criar, a fala do roteiro. Ele basicamente coloca a fala, bota o lip sync, mas fica repetindo ali praticamente o mesmo vídeo base que você mandou. Inclusive a mesma roupa, o mesmo cenário. Então, veja, eu tenho que mandar vários vídeos base para criar conteúdo, e se eu não quiser uma voz mecânica, eu preciso narrar esse conteúdo também. Bom, então eu não fiz um clone. Sim, você fez sei lá, uma cena, né? Exatamente. Então, Que fica repetindo. pode facilitar, tipo, talvez para conteúdos mais simples, e você já tem ali no seu computador um material, e não se importa com a voz sintética, pode facilitar sim, mas vai ficar na cara. Que aí Estamos chegando no final aqui. Qual é o maior erro que um criador pode cometer hoje ao usar a inteligência artificial de forma superficial? olhando um criador como marca, é essa falta de comunicação em relação à sua própria marca. Você usar a IA sem uma relação clara com o que você representa como marca. Como o brechó que eu citei, por exemplo, como a Volkswagen, como essa questão da Dove também, do prompt. Coloque esse prompt aqui. Bom, isso ninguém revisou. Será que ninguém foi lá botar em várias ferramentas para saber se realmente funcionava? Para mim, a maior cilada é esse uso da inteligência artificial que vai contrário à mensagem publicitária que você está querendo passar, sabe? Ou então, e o segundo é a falta de transparência, que inclusive, não sei se você viu, teve o Oscar da Publicidade recentemente, onde o Brasil Sim, passou sim. vergonha. Pois é, lá em Cannes. Então, Polêmica da polêmica da polêmica. Ninguém pois quer é, falar sobre isso. exato, e tudo relacionado a IA, porque foi usado, não foi dito, comercial mesmo eu não lembro se é Electrolux, acho que é Consul, Electrolux, Consul. Consul, pronto. Então, o comercial mesmo é bizarro, tem muito de IA ali, que, gente, mudam a reportagem de uma maneira absurda,
e não é dito ainda inscrito num prêmio, sabe? Então, se tivesse sido claro que aquilo era IA desde o início, poderia, por que não também premiar, sabe? Então, enfim. Então, são muitas questões que eu acho que tá nessa falta de transparência e de clareza, tanto do público, que não entende ainda, e aí o profissional vai e acha que pode burlar, passar por cima, todo mundo vai achar que é real. Essa não é a questão. A gente já sabe que se pode usar IA e pode criar e etc. Até porque os próprios filtros já transformam a gente. O que é real na rede social? Se você for levantar essa discussão de realidade, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de real. Então, são outros conceitos, enfim. Mas, então, não dá para você tentar usar essas ferramentas como se você fosse a pessoa que, opa, eu sei mais do que todo mundo e ninguém vai adivinhar que isso aqui tem inteligência artificial. Não, assume, faz, mete a cara, tem muitas possibilidades, sabe? E se sua marca for uma marca que lida direto com sustentabilidade ou com algo relacionado, que é um problema da IA, é melhor você nem usar. É melhor realmente você nem... Qual é o seu conselho para quem está entrando nesse mercado de criação de conteúdo com a IA agora? Teste, estude, não tenha medo de mostrar. Porque às vezes a gente pega algo que foi feito recente, que você está testando, e você acha que está feio, mas mostra para ter feedback, para ter, sabe? Porque é a partir disso que você vai melhorar. Eu não sou um especialista em IA que não, eu estou todos os dias aprendendo mais, todos os dias conhecendo uma ferramenta nova, eu estou estudando para isso. Então, se eu não testar, como é que eu vou validar? Se eu não postar, se eu não mostrar, como é que eu vou validar num cliente meu? Meu Deus, só se eu estiver maluca. Eu tenho que testar e validar no meu perfil. Então, se der certo para mim, se passou aqui, aí eu converso com o cliente, aí bora testar, o risco é esse, mas se der certo, isso e aquilo. Então, assim, o meu conselho é, faça, meta a cara e não tenha medo de julgamento. Faça, teste. Vá testando e vá mostrando para ter feedback. A partir disso, você vai melhorando. E o estude, né? O famoso estude. Estude, acompanhe, estude. Porque quem gosta dessa área tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que gostar... Enfim, não dá para ficar parado no tempo. Muito pelo contrário. Cacau, foi um prazer te conhecer, ter você aqui no IA Trendcast, nesse começo dessa jornada. E você é a prova que dá para combinar uma alma crítica com uma estética afiada, com estratégia digital. Deixou claro que a IA exige responsabilidade, repertório, propósito. Adorei o papo. Valeu demais. Também. Muito obrigada, uma honra. Muito em breve estarei em São Paulo, espero poder participar novamente e falar do doutorado. Vamos, combinado. Te espero. Muito obrigada, tá? Beijão para você. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até.